Olá pessoal, tudo bem? Desculpe se vocês ouvirem ruídos estranhos, mas estamos aqui em home office como todos e hoje acordamos com obra no andar de cima de casa. Então isso acontece, provavelmente vai ouvir uma furadeira, martelada, a coisa tá desse jeito. Vamos falar sobre metodologia, vamos direto ao assunto. Nós vamos falar rapidamente sobre metodologia, assim como eu falei de referencial teórico. O objetivo não é dar um curso sobre isso, vocês já fizeram, já tiveram contato com isso, é só relembrar algumas coisas e é isso aí. Então vamos lá. Primeiro, metodologia, depois que a gente definiu temas e definiu alguns detalhes, onde se quer chegar, a gente tem que pensar em como chegar, né? Então, o que é definir a metodologia? Definir as estratégias de abordagem que você vai usar para chegar até os objetivos da pesquisa. Então, você já definiu o que você quer fazer, aonde você quer chegar, né, lá nos objetivos. Agora, como que a gente chega lá? Quais são as estratégias, ferramentas, o que eu vou fazer, qual vai ser o caminho, né, que eu vou percorrer para chegar até o final, atingindo o meu objetivo final e conseguir aqueles resultados que eu coloquei lá como meu guia, né? Olha, beleza. Vamos lá, força. Qual é uma do começo, né? Quando esses livros de metodologia mais tradicionais, como eu disse, o Lakatos é um deles, lá dos anos 80, ainda bastante referenciado, porque muita coisa não muda. E, lógico que tem ferramentas novas de pesquisa, tem referenciais novos para a gente citar, mas algumas coisas não mudam. Por exemplo, a análise, né, da ciência já chegou a fazer algum tipo de classificação que, né, isso existe aí há muitas décadas e a gente trabalha usando as mesmas referências. Então, existe, do ponto de vista da natureza, existe a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A básica é aquela que quer gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Então, não é bem aí que a gente está trabalhando, apesar de, muitas vezes, a gente ter pesquisa básica nas ciências sociais aplicadas, né, na administração, do ponto de vista mais filosófico, na gestão, né, na economia e tal. Normalmente a pesquisa básica ela envolve verdades e interesses universais, ela não está focada numa aplicação específica do conhecimento, ou na tecnologia, ou num grupo específico, né? Ela discute coisas muito mais amplas do que a pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada, ela objetiva gerar conhecimento para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Então, a pesquisa aplicada, ela está bem mais próxima da tecnologia do que da ciência, se a gente for pensar de maneira simplificada. De maneira simplificada, a ciência é organizar o conhecimento, né? Você fazer ciência, usar método científico para organizar algum conhecimento. E a tecnologia é aplicar, quando você pega esse conhecimento científico, pode ser científico ou não, né? A tecnologia... E agora? Faço uma pausa. Chama o síndico. Bom, aplicada é aquela que você vai transformar a ciência em tecnologia, ou seja, pensar no conhecimento aplicado, né? Então, conhecimento aplicado é fazer o tipo de pesquisa que a gente vai fazer. O objetivo é gerar conhecimento para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. No nosso caso, administração, inovação e um local específico, um momento específico, é muito bem fechadinho e aplicado. Ou seja, eu estou fazendo pesquisa para resolver problemas reais. Envolve verdades e interesses locais, ou né, bem específicos, e não são discussões gerais ou generalizadas. Ainda pensando sobre quais são os objetivos da pesquisa, você pode ter uma pesquisa que seja descritiva, que vai observar, registrar, analisar, classificar, interpretar os fatos ou fenômenos, né, quais são as variáveis, sem que o pesquisador interfira neles ou manipule, e utiliza técnicas padronizadas de coleta de dados, questionário e observação sistemática. Então, você precisa identificar como é que vai ser a sua pesquisa. Ela é descritiva, ela é explicativa, ela é exploratória, tem vários objetivos de pesquisa diferentes. Pense para você classificar a sua pesquisa dentro disso, você vai ter que falar, né, dizer dentro do capítulo ou do tópico lá de metodologia qual é o objetivo que você quer chegar.
Quando a gente fala em fenômenos, não sei se todo mundo está habituado, né, com essa nomenclatura, mas normalmente a ciência aplicada, que é essa que a gente faz, né, nas ciências sociais aplicadas, na administração, normalmente a gente está focado em fenômenos. O que são fenômenos? No nosso caso específico, tá? São fatos. Acontecem fatos nas organizações, nas empresas, no Estado, na vida, né, cotidiana, e esses fatos eles se transformam em fenômenos quando a gente passa a estudar sob o enfoque de uma determinada ciência. Então, por exemplo, um mesmo fato ele pode ser fenômenos diferentes se a gente for analisar pela administração, pela sociologia, pela economia, né, pela enfoque da psicologia. Então, cada uma dessas áreas científicas, ela vai olhar o fato como um fenômeno diferente, com variáveis diferentes para ela, coisas que interessam para uma ciência não interessam para outra. Então, o mesmo fato pode gerar fenômenos diferentes, e aí os objetivos de descrever esses fenômenos é olhar os fatos e associado à ciência que você está trabalhando, dentro de que área, no nosso caso, né, praticamente a maioria das vezes, dentro da ciência da administração, que é uma ciência social aplicada, nós vamos mas não necessariamente, tá? Porque a gente vai trazer muitas vezes conhecimento de outras áreas, como sociologia, como economia, e nós vamos usar técnicas padronizadas de coleta, essas aqui, questionário e observação sistemática, são algumas das muitas técnicas que a gente usa para descrever. O seu objetivo é descritivo, descrever as coisas. Outro objetivo é uma pesquisa explicativa, que além de registrar, analisar e interpretar os fenômenos estudados, identifica fatores determinantes para a ocorrência dos fenômenos, é procurar os porquês, muito mais. A explicativa é você tentar, exatamente, relacionar causa e efeito e tentar justificar por que esses fenômenos acontecem, e logicamente é bem mais complexo fazer isso. Você tem que fazer uma pesquisa, para você fazer uma pesquisa explicativa, você já precisa fazer uma pesquisa descritiva. Você precisa descrever o fenômeno e depois tentar encontrar alguma causalidade, tentar descobrir quais são as relações entre causa e efeito. E a exploratória proporciona uma maior familiaridade com o problema. Geralmente a pesquisa exploratória envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que estimulam a compreensão do fato estudado, ou do fenômeno, né, estudado. Então, é muito comum que a gente faça pesquisa exploratória, por exemplo, quando se faz um estudo de caso, né? Você precisa se aproximar do tema, você precisa descobrir mais com várias fontes diferentes, inclusive para fazer uma triangulação de informações, para, né, quanto mais fontes diversas comprovarem o mesmo fato ou o mesmo fenômeno, mais garantia você tem de que você está no caminho correto. Bom, quais são os meios de investigação que nós temos para fazer uma pesquisa? Existe a pesquisa de campo, investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno, estudos de casos são assim, né? Ou que dispõem de elementos para explicá-lo, porque muitas vezes você não tem acesso ao caso em si, porque o caso aconteceu, por exemplo, há 100 anos atrás. É possível fazer estudo de caso que já ocorreu assim? Sim, é possível, né? Você estudar através de depoimentos, de histórias, de jornais, de várias fontes diferentes, mas é uma pesquisa de campo porque você vai entrevistar pessoas, vai descobrir o que aconteceu, né, e descobrir o que ocorreu, né, um fenômeno que se dispõe de elementos, se tiver elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, questionários, observações, tudo isso, né, uma pesquisa de campo. Outro meio de investigação é a pesquisa de laboratório, realizada em local circunscrito, controlado, né, que a gente chama de ambiente controlado, já que no campo é difícil de ser realizada. Então você cria simulações, pode ser simulação em computador, pode ser uma simulação com protótipo, pode ser uma simulação com tentar repetir algo que ocorreu no ambiente fora de controle, você repetir isso no ambiente controlado. Incluem-se, né, nesse tipo todas essas simulações onde você tenta, num ambiente controlado, ter as variáveis sob controle e testar para ver se a sua hipótese é verdadeira ou não. Quando falo ambiente controlado e laboratório, né, o laboratório pode ser, por exemplo, um grupo de estudos de pessoas, não precisa ser laboratório de química, aquele que a gente, né, fantasia quando fala em pesquisador, em cientista, você já pensa logo num laboratório cheio de ampolas e tubos de ensaio, não. Esse laboratório pode ser, por exemplo, você separar grupos de pessoas dentro de uma empresa e fazer um estudo, um trabalho controlado, né? Você tem grupos que você consiga controlar as variáveis daquele ambiente para tentar, o experimento de Hawthorne, por exemplo,
em Chicago, ele tem algumas características de uma pesquisa de laboratório, algumas, né? Bom, vamos lá. Mais meios de investigação, uma pesquisa pode ser telematizada, que busca informações e meios que combinam computador e telecomunicações. Isso é óbvio hoje em dia, é que na época ainda era uma novidade. Então, na época lá nos anos 80, né, nos 70, 80, então pesquisas na internet são um exemplo disso, que são pesquisas baseadas em meios de telecomunicações, né? Ao invés de você ter acesso diretamente aos dados, você buscar isso através de recursos telematizados. Existe pesquisa documental realizada em documentos, né, conservados no interior de instituições públicas ou privadas, né, que são as fontes primárias. Você ir lá buscar no cartório, registros, buscar mesmo em uma empresa, notas fiscais ou registro de funcionários, você buscar esses dados, isso tudo é documental, ou com pessoas, com fotos, cartas pessoais, né, descobrir e ir atrás de muitas vezes em museus, você vai encontrar documentos que te ajudem, em alguns tipos de bibliotecas, você vai buscar informações e dados que te ajudem a fazer uma pesquisa documental. A bibliográfica tanto pode ser um trabalho independente como constituir-se no passo inicial de outra pesquisa, e ela é elaborada a partir de material já publicado, livros, artigos, periódicos e tal, né, tudo que a gente já falou aqui antes. A bibliográfica é aquela que todos nós vamos fazer de certa forma. Só para relembrar, é que esses meios, eles não são excludentes entre eles. Não é porque eu disse que a minha pesquisa, ela utiliza meios telemáticos, que ela não pode usar documental e que ela não pode usar pesquisa bibliográfica. Muito pelo contrário. O que a gente vai fazer é utilizar vários meios de investigação para chegar ao seu resultado. Agora, muitas pessoas falam assim, eu fiz uma pesquisa bibliográfica. Bom, existe uma pesquisa bibliográfica em si, ou seja, você pode fazer uma pesquisa toda ela bibliográfica, e o seu trabalho inteiro ser sobre bibliografia, a partir de livros, artigos, né, e tal. Então, a sua pesquisa, se ela tem esse trabalho, né, de levantamento bibliográfico, todas elas terão, não quer dizer que ela é bibliográfica, tá? Ela tem esse componente. Esse meio de investigação foi usado também, além de outros meios. E a pesquisa experimental, o pesquisador manipula e controla variáveis independentes e observa os efeitos nas variáveis dependentes. Utiliza técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionário, observação sistemática. Essa está relacionada com as pesquisas feitas em laboratório, né? Porque você faz um experimento, quer dizer, criar um experimento é você criar um ambiente onde você possa controlar as variáveis e aí testar os resultados a partir de algo determinístico, né? Eu entro com tais dados e espero determinados resultados, né? Ou provoco determinados resultados, aí eu posso comprovar de que realmente aquilo é verdade. Bom, forma de abordagem que a gente tem para a pesquisa, a quantitativa, que é aquela relacionada normalmente com números, né, traduz em números as opiniões, informações para serem classificadas e analisadas. Nem sempre é possível fazer isso, né, mas sempre que for possível é bom utilizar técnicas estatísticas, porque ela não quer dizer que uma qualitativa seja inferior à quantitativa, mas os números normalmente eles são mais convincentes. Quando você apresenta números para as pessoas, elas confiam mais nos resultados, apesar que os números podem ser manipulados, assim como as opiniões, mas cuidado, né? Mas mesmo assim a quantitativa, ela é, de certa forma, uma maneira mais convincente, ainda, talvez por uma questão até de preconceito, é mais convincente do que uma pesquisa qualitativa. Mas isso não diminui o mérito da pesquisa qualitativa. Então, sempre que for possível você transformar opiniões, informações pessoais em números, para você trabalhar com estatística, com proporção, com relações, né, com estatística em geral, assim, não precisa ser avançada, estatística básica, melhor é. Então, uma pesquisa pode ser quantitativa, totalmente, trabalhar exclusivamente com estatística, com dados numéricos, mas ela pode ser qualitativa, e aí ela é descritiva, as informações obtidas não podem ser quantificáveis, algumas vezes você não consegue colocar isso em números de estatística, então ela vai ser qualitativa. Os dados obtidos são analisados indutivamente, você faz deduções e induções sobre aqueles dados que você colheu, e a interpretação dos fenômenos e atribuição de significado são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Você tem o seu fator pessoal, ele interfere mais nos resultados do que uma pesquisa quantitativa. Então,
normalmente se espera que uma pessoa que tenha pouca experiência com pesquisa, que ela trabalhe mais tentando criar uma pesquisa quantitativa. As pessoas com maior carga, experiência na área de pesquisa, aceita-se que ela faça boas pesquisas qualitativas, porque a opinião dela sobre algo é a opinião de um especialista, alguém que já estudou bastante, que já está num nível avançado, e aí ela faz uma pesquisa qualitativa. Por quê? Porque na descrição acaba tendo muito da participação, da personalidade do pesquisador dentro do resultado da pesquisa qualitativa. Por isso eu disse, a quantitativa, de certa forma, porque números podem ser manipulados de diversas formas, não é o caso de a gente entrar nessa discussão aqui, mas a quantitativa, ela, de certa forma, ela tenta ser mais isenta, tirar a personalidade do pesquisador do resultado da pesquisa. Bem feito. Falamos sobre metodologia, um flash course, bem rapidinho, mas o objetivo era esse mesmo. Agora você já pode pegar livros, né, como esse que eu falei para você, mas tem um monte de livros muito mais recentes, mais atuais sobre metodologia, que inclusive vai trazer mais detalhes para você. Isso é só um guia inicial, e fazer o seu tópico, né, o seu capítulo aí de metodologia dentro do seu artigo. É só trabalhar duro, olha que tranquilidade. Agora é só botar em prática. Como eu disse, esse período agora, que vocês vão até 20 e poucos de junho, é um trabalho muito operacional, é um trabalho de ter uma carga de trabalho grande, mas a parte mais difícil, que era a parte inicial, que era pensar sobre, discutir sobre os objetivos, os temas, essa é uma parte talvez mais difícil do que essa agora, que é um trabalho duro, trabalho, né, repetitivo, de leitura, de anotação, de tentar perceber e entender, né, o que os autores estão falando e trazer isso para o seu texto, mas é um trabalho, vamos dizer assim, o primeiro a gente fez um trabalho de engenharia, agora a gente vai fazer um trabalho de pedreiro que é construir o texto, e esse construir o texto é um trabalho que exige, né, menos discussão, menos reflexão e muito mais mãos à obra, leitura, anotações, registros, é isso que você tem que fazer agora. Trabalho duro, siga as recomendações do seu orientador. E aí o case para o Summit, lembrem-se, vocês têm que submeter até dia 27/7, eu vou dar um prazo um pouquinho maior para vocês, até o dia 29/7, tem um formulário que está na descrição desse vídeo aqui embaixo. Esse form, ele tem as duas coisas para você submeter lá. O case de sucesso e a prata da casa. Então, clica lá no link, abre o form, e aí eu vou dar o prazo dia 29, porque eu já tinha dado esse prazo para a prata da casa, e ao invés de criar dois formulários diferentes, eu criei um só, simplificando as coisas, né? Então, eu criei um form onde você vai submeter as duas coisas, tanto o case de sucesso quanto a prata da casa. Se você quiser e puder, só lembrando, a prata da casa é opcional, lógico, quem quiser apresentar uma proposta, ninguém é obrigado a apresentar nada, mas quem apresentar vai ganhar prêmio, vai ganhar brinde, tá? Brinde é sempre bom. Ganhar as coisas é ótimo, né? Então é isso, você não é obrigado a submeter a prata da casa, mas eu recomendo que submeta. Pode ser coisa que não é sua, tá? Às vezes eu não tenho talento para criar, para fazer alguma coisa, mas eu vi um troço super legal que alguém faz, né? Você pode sugerir algo de terceiros também, né? Um vídeo motivacional que eu vi, que é muito legal, tal. O ideal seria que fosse prata da casa mesmo, aquilo que você faz, aquilo que você tem um talento que, né, seja legal de incluir nesse evento. Então, submeta. E aí, como eu coloquei um formulário só para as duas coisas, eu vou dar o último prazo, que era esse, dia 29/7, para vocês submeterem. Então, vocês têm 7 dias para submeterem aí o case de sucesso e a prata da casa. O link está aqui embaixo, não se esqueçam. O papo para hoje era esse. Eu peguei estrada, fiquei super emocionado, que saudade do asfalto. Eu dei uma rápida viagem, eu tive que viajar, foi lógico por obrigação, não foi por lazer, mas como é bom, né, voltar a fazer as coisas que você estava acostumado a fazer. Eu estou confinado aqui há praticamente 2 meses, então tentar, e aí a gente vê já que já tem um movimento, né, as pessoas estão começando a sair novamente, não sei se é bom ou se é ruim, tomara que seja bom, mas quem sabe é um começo do retorno a alguma normalidade, né? Bom trabalho,
a gente conversa pelo grupo do WhatsApp, ou a gente vai fazer uma outra reunião 1 a 1, depois que vocês me entregarem, depois do dia 23 de junho, depois que vocês me entregarem a primeira versão do artigo, a gente vai fazer uma reunião onde eu vou fazer uma crítica individual de cada um dos artigos para a gente fazer os ajustes para a entrega da segunda versão. Ok? Então tá bom. Até mais, gente. Falou!